E é isso aí, galera, você que está ouvindo a Rádio LGBT Mix em mais uma entrevista. Hoje nós estamos com ele, que foi eleito pela revista Veja o único amor nacional da jornalista Glória Maria, Bernardo Langlott. Ele está aqui na linha para falar com a gente. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Wanderson. Boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente pela rádio LGBT Mix, aí de Goiânia, Goiás. Um beijo muito especial para todo mundo de Goiânia, Goiás. E é um prazer estar aqui falando com você. Então, conta pra gente aí como começou a sua carreira, quando você se tornou conhecido, como começou a sua carreira, tudo. Conta aí pra gente um pouco da sua história. Então, Wanderson, eu sou aqui do Rio de Janeiro, né? Eu sou carioca e eu comecei eu fui uma criança assim muito artística, sabe? Então eu nunca fui aquela criança que gostava nem brincar de boneca, nem de brincar de futebol. Eu gostava de coisas que envolviam a arte, né? Então eu gostava muito dos grupos de escola. Eu sempre ia para as artes, grupos que montavam peças de teatro, ou que pintavam, ou que desenhavam. E daí eu já comecei a perceber que eu tinha uma vocação mesmo para comunicação. Eu era muito bom. Comecei a querer estar dentro da televisão. Então eu pedia para minha mãe, eu falava: mãe, eu quero estar ali dentro. Isso com uns 10 anos de idade. Quando eu fiz 15 anos, de tanto me encher o saco da minha mãe, eu fiz meu primeiro book e passei por um teste de um comercial de TV de um supermercado aqui do Rio de Janeiro. Então a minha estreia na televisão foi em publicidade, comercial de televisão, né? Fazendo um comercial de um supermercado que eu cantava e dançava. E aí depois disso eu não parei mais. Aí comecei a trabalhar como modelo, fazer muito desfile, muitas campanhas publicitárias e tudo. E com 19 anos eu me tornei uma pessoa pública, porque eu era muito amigo de uma socialite carioca aqui do Rio de Janeiro, chamada Vera Loyola, e eu fiz uma campanha pro Fome Zero com ela. Eu dei de presente pra cachorrinha dela, né? Na época tava aquele boom dela fazer festa pra cachorro e tudo. Eu dei de presente pra cachorrinha dela um colar de ouro, e esse colar foi doado pro Fome Zero, na época que o Lula tava no auge, né? O governo Lula. E aí eu saí em todas as revistas de celebridades que existiam na época. Na época eram só revistas mesmo, não existia mídia de internet, né? E aí eu comecei a me tornar uma figura pública. Então assim, começou mais ou menos assim, entendeu? E aí depois foi embora. E aí eu não parei mais. E tô aí, continuo trabalhando, sempre com comunicação, com audiovisual, com televisão, com internet, né? Sim, e conta pra gente como foi quando você conheceu a Glória Maria, como foi todo o relacionamento com ela. Conta pra gente aí sobre essa parte. Então, essa é a parte que eu mais conto em entrevista, né? Porque eu sei que em toda entrevista vai ter essa pergunta. Ontem mesmo eu estava na Bandeirantes, aqui do Rio de Janeiro, e eu sabia que iam falar sobre isso, porque a minha imagem acabou ficando muito atrelada à dela, né? Por ela ser uma grande jornalista, eu acho que a maior do Brasil, né? E por eu também ser uma figura muito midiática, né? Então eu fiquei muito associado, e para mim é uma honra na realidade, né? Que aconteceu? Como é que isso aconteceu? Eu era modelo, e aí eu era modelo, e a organização dessa festa sempre me convidava para ir todos os anos. Então lá eu conseguia ver celebridades de perto, né? Porque iam muitos artistas. Então eu cheguei a conhecer a Adriana Galisteu, eu cheguei a conhecer várias celebridades de pertinho. E numa dessas festas, em um dos anos dessas festas, estava a Glória Maria. Eu tinha 25 anos na época. E quando eu olhei para ela, eu olhei e fiquei hipnotizado, porque eu tinha aquela memória afetiva de quando eu era criança, ver a Glória Maria no Fantástico, e todo mundo sentado na cama, meu pai e minha mãe, e a Glória Maria apresentando o Fantástico. Então me veio aquela imagem, aquela memória afetiva. Então eu fiquei muito hipnotizado com aquela figura dela. E comecei a olhar para ela. E
E ela começou a olhar pra mim, eu comecei a olhar pra ela, e quando eu vi, já tava rolando alguma coisa que não era só admiração como famosa, né? E ela, como uma mulher muito à frente do seu tempo, muito determinada, ela me chamou pra falar. Ela falou, vem cá. E porque eu acho que eu não conseguiria, né, tomar a iniciativa, assim, né? Porque a gente tá falando da Glória Maria, né? E aí ela falou, vem cá. E aí a gente começou a conversar. E ela me passou o telefone dela. Nessa festa a gente só trocou o telefone, porque era uma festa que tinha muita imprensa. E eu liguei no dia seguinte. E ela falou, olha, eu tô indo viajar para Marrocos. Vou passar umas férias lá e tudo. Mas na volta a gente se fala. Mas eu não acreditei. Assim, eu falei, né, tipo, a Glória Maria, nem vai, imagina, ela vai esquecer, nem vai rolar, entendeu? E aí, quando faltava um dia para ela chegar no Rio de Janeiro, ela me mandou uma mensagem naquela época, era SMS, não tinha WhatsApp. E ela mandou uma mensagem e falou assim, Bernardo, eu tô chegando amanhã no Rio, eu quero te ver. Aí eu falei, opa, o negócio é sério, né? Aí tremi na base. E aí fui vê-la, e a gente saiu pra jantar no Sushi Leblon, que é um restaurante super chique aqui no Leblon, no Rio de Janeiro. E foi o primeiro jantar que a gente se encontrou, né? Pra conhecer e tudo. Eu peguei ela na porta da casa dela, no Leblon, e fomos jantar. E lá a gente conversou muito e tudo, e aí rolou. Então a história é mais ou menos essa. Sim, e talvez também seja uma coisa que muita gente pergunta, né? Mas todo mundo tem essa curiosidade, né? Quando você soube, né, da morte dela, como foi a sua reação? Como você estava? Como foi, né, aquele momento que foi triste para todos nós, né? E eu imagino como deve ter sido para você. Então, Wanderson, é muito difícil lidar com a morte, né? Eu acho que para todo mundo. Eu acho que para mim, eu sou um cara muito sensível, como todo artista, eu sou muito sensível. Eu tenho muita dificuldade de lidar com a morte. Hoje eu tô namorando, né? Eu namoro o Beto Cascardo, que é um jornalista e produtor carioca, assessor de imprensa, um dos melhores do Brasil. E eu abri o celular, porque eu checo o celular logo de manhã, porque hoje em dia celular é trabalho. Eu chequei meu celular e vi um portal dando a notícia. E eu não acreditei. Eu falei, é fake news. Eu sabia que ela estava doente. Mas aí tá doente e falecer são coisas bem diferentes, né? E eu falei, não, é fake news e tal. E aí quando chega, o Beto chega aqui em casa. E aí, logo em seguida, a revista Veja entrou em contato comigo. E falou assim, Bernardo, você tá sabendo o que aconteceu? Aí eu falei, o que aconteceu? A Glória Maria faleceu. Aí eu falei, eu não tava entendendo direito. Aí ele falou, você topa dar uma exclusiva pra gente? A gente quer entrevistar você, quer que você fale sobre ela, que fale sobre a história, porque você foi o único amor nacional, o único homem do Brasil que ela assumiu publicamente. Os outros homens que ela assumiu publicamente são homens que moram fora do Brasil. E nem eu sabia isso, dessa informação. E aí eu dei uma entrevista para a revista Veja, e aí eles botaram esse título, né, como o único amor nacional da Glória Maria que ela assumiu publicamente. Aí eu fiz uma declaração no meu Instagram, e essa declaração foi replicada em todos os veículos de comunicação do Brasil, na revista Caras, na Contigo, nos maiores veículos do Brasil. Mas assim, com relação ao meu sentimento, eu fiquei muitos dias assim, amuado, sabe? Eu fiquei muitos dias pensando nela antes de dormir, e acordava pensando nela. E o que eu escrevi na minha declaração, uma das frases assim que realmente me tocou, e eu acho que tocou o público, é que eu não consegui me despedir. E assim, não conseguir se despedir é uma coisa muito doída, né? Porque eu gostaria, sabe, de ter ido no hospital, de ter dado um abraço, de ter trocado uma palavra, e eu não tive essa oportunidade. Então, assim, pra mim foi muito triste. Eu gostaria de ter tido uma última conversa, sabe?
até para resolver coisas do passado, para, não sei, para me sentir um pouco melhor. Mas não tive essa oportunidade, entendeu? Então eu fiquei muito triste, muito abalado mesmo. Sei. E assim, depois, né, na sua carreira, você se sente assim orgulhoso por as pessoas associarem a sua imagem à da Glória Maria? Porque tem muitos artistas que às vezes, quando eles conhecem alguém assim, eles não gostam que associem a imagem a outra pessoa. Você não tem problema com isso? Então, Wanderson, assim, primeiro, a Glória é uma pessoa admirável, né? Pela história dela, pela trajetória, como profissional, né? Então, assim, ela é uma pessoa que tem uma imagem, é um ícone da televisão brasileira. Eu falei ontem na Bandeirantes o seguinte, que eu acho que a Glória Maria, ela é insubstituível. Eu acho que jamais o Brasil vai ter uma repórter, uma apresentadora, uma jornalista como ela, porque ela tinha um talento ímpar, né? Uma maneira de apresentar e de entrar na casa do público. Eu acho que ninguém nunca mais vai conseguir fazer como ela fazia. E eu não me importo, porque eu não sou um cara mimizento, sabe, Wanderson? Eu sou zero mimimi. Então, assim, eu tenho orgulho de ter tido um relacionamento com ela. Eu tenho orgulho de ter tido a oportunidade de conviver com ela, né? Eu acho que foi uma bênção para mim, né? Por isso que eu digo que o Copacabana Palace é um lugar mágico, porque foi mágico para mim aquele momento, aquele encontro. Então, assim, eu não tenho nenhum tipo de problema com isso. Eu acho que não me atrapalha de maneira nenhuma. E hoje em dia eu falo com mais orgulho mesmo, porque é importante a gente ovacionar e a gente registrar o legado que a Glória Maria deixou, né, para o mundo das artes, para o telejornalismo brasileiro. Ela entrevistou a Madonna, ela entrevistou o Mick Jagger, ela entrevistou o Michael Jackson. Então, assim, ela conseguiu, de uma origem humilde, se transformar numa gigante do telejornalismo brasileiro. Então, eu tenho orgulho, sim, sabe? Eu não tenho nenhum tipo de problema nem de falar sobre o assunto, porque eu acho que eu sou uma pessoa pública. Então, assim, se eu não quero falar da minha vida pessoal, eu tenho que trocar de profissão, entendeu? Eu não entendo o artista que quer ser artista, mas não quer falar da vida pessoal. Então, tem que procurar outra coisa para fazer. No momento que você decide se expor para os holofotes, você está sujeito a ir. Enfim, você está comemorando os 40 anos, né? Parabéns, né? Obrigado. E você está pretendendo lançar sua carreira, né? O que a gente pode esperar para o futuro? Assim, a gente vai ver alguma coisa de você na TV, algum reality show? O que a gente pode aguardar lá pra frente de você? Mas lá pra frente eu já vou estar de 50. Não, mas o que acontece? Ontem eu fiz a minha primeira aparição publicamente, né, na televisão, porque eu quis esperar um pouco, sabe? Porque eu acho que não seria muito legal eu aparecer tão cedo assim, sabe? E nem estava me sentindo tão à vontade. Então ontem a Bandeirantes me fez um convite, eu passei uma tarde inteira no programa da Bandeirantes e foi pico de audiência e foi minha primeira, provavelmente o público vai me ver na televisão. E aí a gente está estudando algumas coisas, o público vai me ver em algum reality show ou em alguma novela, né? Eu também sou apresentador, só que a probabilidade de apresentar é um pouco mais difícil, né? Porque temos poucos programas em rede aberta, em rede nacional, né? E para muitos apresentadores, né? Então, mas é um sonho também apresentar um programa ou fazer matérias, reportagens, né? Mas eu acredito que em breve o público vai poder me ver ou fazendo uma novela ou num reality show. Certo, então eu desejo muita sorte para você, desejo que a sua carreira decole
E eu desejo também aí boa sorte aí na sua vida, um feliz aniversário para você, uma carreira aí promissora daqui para frente. E muito obrigado também por você ter abrido esse tempo para falar com a gente. Imagina, Wanderson, foi um grande prazer. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo espaço, né? Um beijo muito especial para todo mundo da rádio LGBT Mix, todo mundo de Goiânia, Goiás. Um beijo muito especial e um abraço muito apertado em você. Muito obrigado pelo carinho e muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado. Tá bom, Wanderson, muito obrigado pelo carinho, viu? Que Deus abençoe você e todo mundo da rádio LGBT Mix. Muito obrigado. Valeu. Tchau. Um beijo muito especial. Tchau, tchau.